Hoje nós vamos falar sobre o plano perfeito do Senhor. E antes eu queria pensar um pouquinho. Vocês já assistiram esse filme? Não assistiram esse filme? 11 Homens e um Segredo. Quem já assistiu esse filme? Quem não assistiu tem que assistir, gente. Ele é legalzinho. Mas o que mais chama atenção nesse filme é o quê? É o plano. Porque quando você pensa que vai dar tudo errado, já está no plano. O erro, eu falo, mas como que o cara conseguiu pensar tudo isso? E aí ele conta com aquela parte malvada do inimigo. Do inimigo não é só do filme, tá? Ele conta com aquela parte e ele faz o quê? Eu já sei que ele vai agir assim, então já vamos programar. E ele vai mostrando. Ele vai... O que foi, Daniel? Não dá para enxergar? Paga uma luz, só uma. Enxergou? Agora acende a luz. Pronto. Já enxergou. Pronto. Não é esse filme que é assim. Então, olha só. O plano é perfeito. Você já conta. Eu já contava que o Daniel ia fazer isso. Daí, né? Não contava não. Agora pense. Já pensou, gente? Você já tentou bolar um plano? Qualquer tipo de plano? Tenta bolar uma viagem de férias. Planejar. Dizem que as melhores viagens acontecem quando? Quando elas não são planejadas. Porque quando você planeja, o que acontece? Não dá certo. Primeiro, às vezes o tempo não coopera. Você vai para a praia, daí chove. Às vezes, então, você vai para o frio, daí esquenta. Pra vocês terem uma ideia, eu fui pregar no Acre. Se você fala assim para os caras do Acre, assim, você sabe o que é frio? Ele fala, nossa, o que é isso? Ele não sabe o que é frio. O maior frio lá é 25 graus, assim, quando já metade da população morreu, né, de frio, né? Mas você acredita que quando foi eu e a Fernanda lá, nós fomos pregar, fez 10 graus, cara? Daí você fala, eu não acredito em sorte e azar, mas eu quero mostrar o seguinte, o planejamento não funciona, porque eu não levei nenhum casaco. Estava lá, tudo bem, pastor, o que foi? Falei, não, eu estava preparado para o Acre, ainda o Fábio tinha mandado, né? Não, aqui é 32, 35, assim quando está mais tranquilo. Aí você fala, rapaz, ele me enganou nesse planejamento. Não, ele não enganou, é porque não fazia parte do conhecimento dele. Então um plano, muitas vezes, todo plano tem chance de dar o quê? Errado. Faça um plano. Você vai saber que vai dar errado. Não, é lógico que você tem que planejar, eu não quero, né, acabar com os seus pensamentos. Então agora eu vou viver que nem um hippie. Não é isso. Eu quero mostrar para você que toda vez que você faz um plano, esse plano pode não. Agora, se tratando de pessoas juntas, o que acontece? Vai ter. Vocês não estavam planejados no ventilador lá, não é isso? Diminui não, tá ali, ó. Isso também não estava no plano. Pode até desligar, né? Diminui um pouquinho ali, ó. Foi o Caput que fez isso, tá? Depois vocês falam com ele. Agora, voltando aqui. Pense num plano envolvendo 10 pessoas. É fácil de... Silêncio. Pense num plano envolvendo 20 pessoas. Num plano envolvendo a igreja, pronto. 170 membros. Mais os congregados vai 200 e pouco. Já vai ser difícil, né? Um plano só com a cidade de São Paulo. Um plano com todas as pessoas desse mundo. É impossível de dar certo, não é isso? Eu te provo o contrário. Porque o plano do Senhor, está vendo a nossa aula de manhã? O plano do Senhor envolve todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. E qual é a chance de dar errado? Nenhuma. Por isso, hoje nós vamos estudar o plano do Senhor. E eu quero provar para vocês que ser cristão é o quê? Crer no plano perfeito de Deus. Peraí.
não é crer em Cristo? É. Cristo faz parte. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. Do plano perfeito do Senhor. Então, ser cristão é dizer, eu creio no plano perfeito de Deus, cooperando de forma obediente e fiel às orientações de Jesus. Por quê? Porque se todo mundo faz parte do plano, temos vários tipos de cooperadores. Aqueles que vão obedecer e aqueles que vão desobedecer. Ou nem conhecem o plano. Mas eles fazem parte do plano perfeito de Deus? Sim. Então, a pergunta que não quer calar: que tipo de figurante, porque já vou dizer quem é o autor principal ali, o ator principal, mas quem é você dentro do plano? Você é que tipo de cooperador? Eu sou aquele cooperador que trabalha para o plano dar certo. Eu sou aquele cooperador do plano, que faz parte do plano, mas que nem no filme lá, que está torcendo, fazendo tudo errado para a polícia pegar eles. Entendeu a ideia? Hoje a gente tem que sair daqui com a consciência, né? Ou melhor ainda, com o nosso saber, racionalizando, avaliando. A gente tem que sair daqui com a certeza de qual é o nosso papel dentro do plano de Deus. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de cooperador? Sendo assim, eu vou dividir rapidamente, e eu quero mostrar que esse plano existe cooperadores positivos, negativos, né? E que tudo isso já estava no plano, ou planejado. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, Marcos, que é o texto que nós estamos estudando, ele que vai ser a nossa base. Mas nos versículos 12 a 15, abre sua Bíblia em Marcos 14, 12 a 15. Aqui, para você que está anotando, eu quero mostrar para você que é um plano que já vem, ó, da onde? Antes da fundação do mundo, certo? Então vamos lá, Marcos 12 a 15. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, eu falo Pascoal é o eletricista lá de perto, certo? Os discípulos de Jesus lhe perguntaram. O que eles perguntaram? Onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma sala ampla, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Agora, então, quando nós lemos esses versículos, fica bem claro, nítido, que já estava tudo planejado. Você fala assim, como assim? Primeiro ponto, a data. Quando ele diz assim, ó, no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Então, já tem ali a data. Podia ser em um outro mês. Tem que ser naquele dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a preparação do sacrifício, ou seja, do cordeiro, que tira aqui o pecado. O cordeiro que tira o pecado do mundo é quem mesmo? Jesus Cristo. Então, os mínimos detalhes dessa preparação estão ligados com as promessas do Senhor, as promessas sobre o Messias, que já tinha sido revelado ao povo de Israel. Quer ver? Abre lá em Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16. Vê se esse texto tem semelhança. Acharam? Versículo 16. Capítulo 16, versículo 1, está escrito assim:
Observem o mês do quê? De Abib, e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abib, de noite, ele os tirou do Egito. Então Deus está dando uma ordem, celebre, não é opção. Podia ser no outro mês. Vamos fazer no fim do ano, que daí já junta tudo, não é isso? As coisas estão mais baratas no fim do ano. Não, tinha que ser nesse mês, nesse período, e tinha que ser quando? De manhã cedinho. É isso que está escrito aí no de vocês? De noite. Olha aí, continuando. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local, não podia ser em qualquer lugar, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida, vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Então tinha um propósito, não esquecerem o que Deus fez. Durante 7 dias... não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Tinha que eliminar, comer. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Ou seja, não pode ser em qualquer cidade. Sacrifique apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Entendeu? Não era, tem várias cidades. Não, tem a cidade certa. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data de sua partida do Egito. Vocês cozerão a carne do animal e comerão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Então, olha só. Esse texto, ele vem bem antes do que Jesus. Quem escreveu? Moisés. E escreveu por quê? Qual era o propósito? Eles tinham que celebrar uma festa para ficar toda vez na memória, lembrando a ação do Senhor, o sacrifício que foi colocado ali para salvar, que libertou o povo do Egito. Pois bem, a data servia para ficar bem claro então aos israelitas a libertação, o livramento. Agora, vamos pensar um pouco. Por que Deus está preocupado em fazer um povo ficar todo momento lembrando da libertação? De um sacrifício que trouxe libertação. Já parou para pensar? Para que todos esses sacrifícios de animais? Por que essas festas obrigatórias colocadas sobre o povo de Israel? Tinha um propósito, para que eles não esquecessem e sempre estivesse olhando. E todas as pessoas que nasciam em Israel aprendiam que existe o cordeiro do sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício, estava na presença do Senhor, e aí de repente ele saía e dizia o que para o povo? Os seus pecados estão perdoados. O sumo sacerdote tinha que fazer isso. Jesus, então, ele precisava ser oferecido como sacrifício em qualquer época. É isso? Tinha a data específica, porque ele representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Todas essas coisas estão sendo orquestradas para que ela chegue em Cristo e todos olhem para Cristo. Sendo assim, o local, ele foi preparado. Para vocês terem uma ideia, agora voltando para Marcos, o cordeiro, ele precisa ser consumido dentro da área delimitada de Jerusalém. Não podia ser para fora das muralhas, tinha que ser comido dentro.
Ah, mas está lotado. Geralmente a população de Jerusalém era de 60 a 70 mil pessoas. Nas festas ela chegava a 250 mil, alguns dizem até 300 mil pessoas. Bombando. Ah, então já que está bombando, se tem um brasileiro naquela época, o que ia acontecer? A marmitinha, né? Oh, meu Deus. Ele ia pegar a churrasqueira e ia pôr lá fora. Ainda bem que não tinha brasileiro lá. Então, Jesus, ele precisava ser oferecido como sacrifício aonde? Em Jerusalém. Não podia ser em outra cidade. E você nota que o ministério de Jesus, ele começa na Judeia, ele sobe e trabalha toda em qual região? Galiléia. E de repente, em certo ponto, ele chega para os discípulos, agora está o momento de o Filho ser glorificado. E ele começa a ir para Jerusalém. Começa a fazer sentido agora? Ele está cumprindo, ele está seguindo à risca o plano do Senhor. Provavelmente, Jesus já havia combinado aqui com o dono do estabelecimento sobre o local que ele ia ficar. Quando ele usa um espaço de hóspede ali, provavelmente comportava 30 pessoas. Não é que foi aqui algo sobre... Não, provavelmente Jesus já tinha combinado. Por quê? Se nós lembrarmos um pouco do texto que nós vimos semana passada, já tinha alguém entre os 12 que era traidor. E o pensamento dos líderes religiosos era de que eles tinham que executar Jesus em qual momento? Durante a festa? Não. Tinha que ser ou antes, num lugar escondido para não criar tumulto, ou que esperasse passar a festa. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele precisava ser o sacrifício, ele tinha que ser quando? Na festa. Não podia ser nem antes, nem depois. Tinha o dia certo, o momento certo e a forma certa. Agora, se Judas, por acaso, conseguisse mostrar onde estaria Cristo em algum momento, ele poderia atrapalhar o plano. Então, provavelmente Jesus aqui, ele já tendo combinado com o dono dessa casa, de que ali ele faria a celebração da Páscoa, e era comum em Jerusalém, era obrigatório todo habitante de Jerusalém abrir a sua casa, um espaço para as pessoas comerem o cordeiro, e sem cobrar. A única coisa que eles recebiam era a própria pele do cordeiro, mas isso não era obrigatório. Então olha o que está acontecendo. Todo um plano já preparado. Porque se Judas, o traidor, tivesse falado antes, poderia Cristo ser preso antes ou depois. Mas Jesus precisava celebrar a ceia. Ele é o cordeiro. Então nós estamos falando dos preparativos do cordeiro. O significado da festa é bem claro para todos nós, que representava a libertação do povo. E quando a gente fala até do cordeiro, lembre-se que passou o anjo da morte sobre a casa dos hebreus e não morreu ninguém. Por quê? Porque tinha o sangue do cordeiro. E eles, naquele dia, eles tinham que comer todo o cordeiro e ter pão sem fermento, porque eles iam sair correndo. Ok, então está ficando bem claro para nós tudo isso. Agora, alguns costumes para a gente entender melhor o texto. Eu já falei que eles eram obrigados a deixar abrir o espaço. Numa população de 60 mil habitantes, de repente tem 250, 300 mil, o que acontece? O que falta? Água. A Sabesp na época lá ia ter trabalho. É só, não sei, na época, a gente entender mais ou menos o que acontece, vai no carnaval pra praia. Praia Grande, o que acontece?
Falta água, né? Por quê? Porque é muita gente, é muito consumo. Então era costume as mulheres carregarem, né, potes com água. Então você ia ver ali nas vielas. E quando eram os homens, não era costume, mas quando o homem ele levava num recipiente de couro. Não levava em pote. Isso era coisa das mulheres. Agora pense. Jesus fala assim, ó, vai passar um homem com um pote na cabeça. Um pote na cabeça? Mas isso é de mulher. Não, vai passar. E você vai seguir, você não vai falar nada para ele. E quando ele entrar numa casa, você vai entrar nessa casa e vai falar para o dono, onde é o lugar que a gente vai dar a festa aqui? Vai fazer a celebração. A irmã falou hoje lá na nossa aula, fazer o banquete, né? Onde vai ser esse banquete? Estão entendendo como estava tudo preparado? Até os costumes. Já pensou se tivesse, se não faltasse água, como que seria? Mas isso aí o cara arrumaria outro sinal, né? Para que o traidor não soubesse onde seria o lugar. Por quê? Quem é que foi preparar esse lugar? Foi os discípulos, 2 discípulos. Quais? Não faziam parte, porque os 12, eles chegariam à noite. À noite é 18 horas. Para o judeu, na hora que é o pôr do sol, já começa, né? Então, o que acontece aqui? 2 daqueles que estavam com Jesus foi preparar, certo? E várias coisas que eles tinham que fazer. Então eles tinham que identificar. Olha só, até o meio-dia, esse lugar, essa casa, ela tinha que ser vasculhada à procura de pão sem fermento. Se encontrasse alguma coisa assim, algum pão com fermento, eles tinham que queimar isso. Não podia. Então há um preparativo, né, para deixar o local pronto para ter a celebração da Páscoa. Outra coisa que eles tinham que levar o cordeiro, né, para o pátio do templo. E ali esse cordeiro seria morto, retirado a pele, preparado para o consumo. E isso tinha que ser em que momento? Na parte, acho que 2 horas aqui. Ainda nesse período, eles tinham que comprar as verduras, tinha que ter ervas amargas, não podia ser aquela docinha não, tinha que ser amarga. Por quê? Porque a amarga ela vai representar aqui o sofrimento deles, tá? Tinha que ter frutas que eles vão preparar ali, tipo como a gente compra aqueles negócios de fruta assim já, tipo em calda, como que é o nome? Tinha isso. E aí eles tinham que ter tudo isso aí. Tinha que estar preparado. E também ter o pão sem fermento. À noite, ou seja, 18 horas, então ali o cordeiro seria assado e eles iriam comer. Então fica fácil quando o sacrifício já tinha tudo preparado para acontecer isso, certo? Os ritos, os costumes, fica fácil de perceber o quê? Quando que foi instituído isso? Oi? Lá. Agora, por que tudo isso? Porque tudo isso vai apontar para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A história está sendo contada e ela está apontando para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Você tem uma chance. Jesus. Como que eu enxergo isso? Todo um plano perfeito, apontando para Jesus. Então, o sacrifício de Jesus como Cordeiro do mundo, que tira o pecado, ele já está sendo preparado desde Adão. Você fala assim, mas como assim? Desde Adão, quando ali é prometido o Messias que pisaria? É uma história. Estamos escrevendo a história. É lógico que o plano está elaborado, vai acontecer porque é um plano perfeito, mas nós estamos passando por essa história. Hoje estamos escrevendo a história. Qual é a história da Igreja Batista Regular de Jardim Tremembé? Ela está sendo escrita.
Mas ela já foi planejada? Já. Por quem? Por Deus. De lá, então, lá da cruz até hoje, continua acontecendo a história. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Jesus voltará? Baseado no quê? Quem não... é uma imaginação. Foi uma coisa inventada. Não, nós não precisamos pensar assim. Nós temos a certeza. Por que temos a certeza? Porque a história está sendo contada. E ela aponta para Cristo. E tudo que foi profetizado, prometido, aconteceu até agora. Você acha que não vai acontecer daqui para frente? A história humana é uma narrativa que apresenta um plano perfeito, o plano do Senhor, no qual o Senhor, ele vai ser exaltado por um povo que ele escolheu para si. Agora, vamos pensar algumas coisinhas. Logo mais, todo joelho se dobrará. Se dobrará ao Senhor. Uns de forma voluntária, e outros vão ser obrigados por causa do juízo. E eles terão que ser. Sabe como você pega aquele que não é rebelde, não? Ele vai. Por quê? Porque eu sou o rei. Você vai. Mas ele não quer. Esses sofrerão o juízo. Então devemos ter sempre em mente que estamos dentro de uma história contada, como um livro que está sendo escrito, apesar de o livro já estar pronto. Agora sim, a gente pode então pensar algumas coisinhas. Os personagens narrados aqui em Marcos, como que funcionam? De um plano perfeito, como funciona? Primeira coisa, quando a gente lê esse texto do versículo 16, está escrito assim: os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha lhe dito, e prepararam a Páscoa, não foi? Então você tem aqui, esses homens, eles foram cooperadores do plano. Mas eles foram cooperadores obedientes e fiéis. Primeiro, eles eram os discípulos, estavam com o Senhor. Não fazia parte dos 12, mas eles estavam com o Senhor. Mas vamos pensar um pouquinho o que eles fizeram. Eles seguiram as orientações de Jesus, obedeceram. Então, eu fico imaginando, vai passar um homem aqui carregando um pote. Vamos lá. Não tinha relógio na época, tá? Quanto tempo eu tenho que esperar? Será que vai passar mesmo? E depois chegar numa casa e falar do jeito que... Eles obedeceram. Eles seguiram a orientação de Jesus. Não tentaram arrumar, sabe o quê? Um jeitinho mais fácil. Eles não tentaram dar um jeitinho no plano que Jesus falou que eles tinham que seguir. Eles não tentaram dar, vou melhorar o plano de Jesus. Ele já arrumou uma casa assim, mas eu vou arrumar uma melhor agora. Vamos atrás de uma melhor? Não, eles simplesmente chegaram e executaram aquilo que o Senhor Jesus disse. Em alguns momentos, eu acredito que a gente quer melhorar o plano de Jesus. Porque o plano de Jesus para as nossas vidas hoje, ele é simples. É obedecer. É ser fiel. E principalmente, confiar. Ter fé. Mas às vezes nós queremos... Esse plano aqui eu vou dar uma melhorada nele. Né? Esse negócio aqui tem que pregar a palavra que as pessoas vão conhecer. Não, vou dar uma melhorada. Se não vou só pregar a palavra, vou fazer de outra forma. Eu vou fazer alguma... Entendeu? Eu acho que às vezes nós dificultamos. E aí nós deixamos de ser cooperadores obedientes e fiéis. Nos tornamos cooperadores concorrentes. Porque tem o plano de Deus, que eu sei qual é, e o que é o meu. É óbvio que até o seu plano está dentro do plano maior de Deus.
Outra coisa interessante é que esses homens, eles tiveram muito trabalho. Vasculhar a casa, preparar o cordeiro, comprar. Mas eles realizaram aquilo que foi confiado a eles. É para fazer isso? Vamos fazer. Eles não foram preguiçosos. Já pensou Jesus chegando? 18 horas, né? A hora que ele tinha que chegar ali. E aí não está nada pronto. Ou então tinha um pão com fermento lá. Pronto, está todo mundo perdido aqui. Por quê? Porque tinha que seguir tudo bonitinho como o Senhor falou. Eles não foram preguiçosos. Aí eu fiquei pensando algumas coisas. O plano de Deus vai ser executado conforme ele elaborou, né, antes da fundação do mundo. Mas a grande diferença nesse plano é o tipo de cooperadores. Aqueles cooperadores que vão trabalhar de forma positiva e aqueles que vão cooperar com o plano de Deus, mas de forma negativa. Quer ver exemplo? Judas, Herodes, Pilatos. Você já pensou, gente, o risco que a gente correu? Se Pilatos tivesse uma crise de consciência na hora. E ele falasse assim, não, eu não vou sacrificar Jesus. E esperasse 2 dias e depois ele voltasse a executar. Já daria tudo errado. Já não seria no dia correto. Jesus falou que ele seria morto. E ele disse, daqui a pouco estão vindo aqui me entregar. E aí Pilatos não colabora. Quer ser bonzinho naquela hora. A gente tem que entender que existem pessoas no plano soberano de Deus. E que tipo de pessoas cooperam de forma positiva ou negativa. Mas todas são cooperadores. O que na verdade então deixa bem claro, a gente precisa identificar que tipo de cooperador que eu sou. Que tipo de cooperador é o Carlos no plano de Deus? Positivo ou negativo? Ele serve para que o plano de Deus, então, alcance outros, e o plano de Deus está em alcançar ou não, ou ele é aquele que vai ser uma pedra de tropeço, mas ainda assim vai até gerar outros frutos. Só lembrar da perseguição da igreja primitiva em Atos, não é isso? Enquanto estava todo mundo ali, não tinha perseguição, eles só ficavam em Jerusalém. Teve a perseguição, o que começou? Algo que não era tão bom, mas que foi uma bênção. Que tipo de cooperação eu e você desejamos? Não é nem a que eu sou, mas que desejamos realizar no plano de Deus? Parou para pensar? Será que está valendo a pena a nossa vida? Agora olha só os versículos 17 e 21. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Então já estava tudo preparado, certo? Está todo mundo comigo? Todo mundo preparado? Não. O local já estava tudo preparado. Quando estavam comendo, reclinado à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente, ou seja, não tem margem para erro, certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo, a gente vai ver essa frase, ela é importante para nós. Eles ficaram o quê? O pessoal ali ficaram tristes. E um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Tinha um mentiroso aí, né? Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito, ou seja, está planejado, está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver
nascido. Palavras fortes de Jesus, né? Todo ser humano, ele é fique bem claro isso, eu tenho que deixar isso registrado. Todo ser humano é um cooperador do plano perfeito de Deus. O plano do Senhor vai ser executado através das pessoas. Como nós já vimos, existem aqueles que são fiéis a Jesus, obedientes. Existem aqueles que são declaradamente contra Jesus, né? Isso pode ser por ignorância, pode ser por preferência, sei lá, mas eles são declarados. Mas sabe o que me chama a atenção? É que existe o pior dos cooperadores no plano de Deus. Aquele que trabalha muito. Ele não é preguiçoso. Ele não quer descanso. É aquele que coopera para o plano de Deus, que está dentro o povo, está entre o povo de Deus, está entre aqui no seio da igreja, que se diz discípulo de Jesus, mas é um traidor. Ele está cooperando, assim como Judas cooperou, mas esse é o pior. Por quê? Porque ele finge ser discípulo. Se nós olharmos para o versículo, diz assim: e eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E esse um por um, ele está falando de quantos? Dos 12. E na hora que chegou em Judas, o que ele disse? Não sou eu. Mas ele já tinha combinado. Ele estava fazendo o que então? Fingindo. Note que Jesus, ele deixou bem claro, ele revelou que tinha um traidor entre os seus, e todos então ficaram tristes com tal posição. E provavelmente, quando ele diz todos, até Judas. Só que ele continuou fingindo. O cooperador do plano de Deus vamos chamar de forma negativa, mesmo estando entre a igreja, dentro da igreja, escutando o Senhor, as mensagens do Senhor, ele não revela a sua verdadeira intenção. Agora, se a gente recordar um pouco de domingo passado, nós vimos que existem aquelas pessoas que estão só pensando nela. Judas, ele queria se dar bem com Cristo, e ele achou uma oportunidade de ganhar do dinheiro. Lembram? Enquanto que a comparação feita com aquela mulher, ela deu aquela herança que ela tinha e derramou aquele perfume no Senhor, que valia 300 denários, o dinheiro de um ano todo de trabalho. Então, as pessoas, o cooperador de forma negativa, ele finge estar no meio da igreja. Quer dizer, ele finge ter a motivação correta estando no meio da igreja. Esse é o pior. Esse cabe a palavra. Jesus disse: ai daquele que trai o Filho do Homem. Quando ele diz assim, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, ele está dizendo, ele deixa bem claro, o Senhor Jesus conferiu a Judas os mesmos ensinamentos, os privilégios que ofertou aos outros discípulos, e deu a mesma tarefa, ele foi comissionado, mas Judas traiu Jesus. Talvez seria uma punição menor quando Jesus chegasse para Judas, falasse: você quer ser meu discípulo? Ele falasse: não. Mas a partir do momento que ele se torna um seguidor de Jesus durante 3 anos, e ele anda, e ele cuidava, lembra da bolsa do dinheiro? Ele está dizendo: eu sou seu discípulo, pode me delegar que eu vou fazer, porque eu sou o seu discípulo, você é meu mestre. Mas na verdade, ele trai a confiança de Jesus. Eu fiquei pensando
o quanto eu sou um traidor de Jesus. Assim, não, pastor, peraí. Se você é um traidor, vamos ter uma assembleia agora, porque você é pastor, você é líder do rebanho aqui, né? Eu fiquei pensando quantas vezes aquilo que foi confiado a mim, que o meu mestre, Jesus Cristo, que é o mesmo mestre de vocês, me confiou, você vai testemunhar da minha verdade, você agora então vai ser um bom pai por causa disso, você vai ser um bom marido por causa disso, você vai trabalhar assim, você vai fazer assim, tudo isso para que as pessoas me vejam e eu dou o meu plano. Eu traio aquilo que foi me colocado. E aí eu lembro da misericórdia do Senhor. Eu lembro como Deus realmente é bom. O cooperador falso, fingido, em algum momento em sua vida, ele vai deixar o Senhor por algo que ele ama mais. E aí não me surpreende que muitas vezes a pessoa está firme e daqui a pouco, com o desejo de ficar rico, ela abandona tudo. Ou então ele está bem casado e daqui a pouco o camarada ele é seduzido por uma mulher e abandona o lar. Por que isso? Porque ele é um traidor. Ele está traindo a confiança do Senhor. Eu acho interessante, por exemplo, nós teremos o batismo agora no dia 30, dia 29 da Assembleia, teremos o batismo, e as pessoas vão subir ali e vão responder, você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e viver para Ele mais nada. E a pessoa fala o quê? Sim. Passa algum tempo. Irmão, você disse sim. Mas você passou um ano estudando, aprendendo que ser discípulo de Jesus é se preocupar com os outros, viver para fazer a obra do Senhor, mas agora você não quer nem vir mais na igreja. Era melhor ter nem sido batizado. Outra coisa que me choca, pessoas assim, cooperadores negativos, eles não valorizam o relacionamento com Jesus. O texto, se você olhar na sua Bíblia, está escrito assim: quando estavam comendo, reclinados à mesa, depois ele disse, alguém que está comendo comigo, daqui a pouco ele diz, alguém que come comigo no mesmo prato. Sabe o que significa isso? Confiança. A ideia de paz, ou seja, não é meu inimigo, paz, fraternidade, irmandade. É isso. Comer junto era esse sinal, é o sinal então que, olha só, da parte de Jesus, ele está comendo com Judas. Ele não valoriza esse privilégio. Ele vende o Senhor. E às vezes, Judas, eu fiquei pensando muito, como estava Judas naquele momento? Ele estava comendo, pensando no Cordeiro? Na libertação, a ação de Deus que é inculcada no judeu desde todo sempre? Não, ele estava pensando no quê? Qualquer coisa, menos nisso. Então era uma celebração mecânica. Era um comer com Jesus por costume, ou para manter as aparências. Já pensou, Judas? Não vou comer com Jesus. Por quê? Porque eu vou trair ele. Ele não vai falar isso, então ele vai manter as aparências. E talvez nós estejamos fazendo isso, domingo após domingo, mantendo as aparências, mas estamos continuamente traindo Jesus. Não valorizando um momento como esse agora. Ou um momento que daqui a pouco vai acabar, nós temos a cantina lá e você vai poder conversar com o irmão. Ou daqui a pouco a ceia do Senhor. É tudo mecânico. Não vale nada.
É só para manter a aparência. Outra coisa interessante é que o cooperador negativo, ele gera desconfiança e mal-estar entre os seguidores de Jesus. E eles ficaram tristes, um por um, e disseram, com certeza não sou eu. Imagine só, Jesus na ceia, ele fala assim, um dos 12 aqui vai me trair. Como que fica? Será que é? Deve ser Pedro, né? Que Pedro é meio boca aberta, assim, que nem os caras falam, né? Ah, Pedro é impossível. Não, deve ser João, que ele é meio... Né? Ah, deve ser... Não. Começa o quê? Desconfiança. Em quem? Interessante que quando existe um cooperador falso, fingido do plano de Deus, o ambiente se torna pesado, nebuloso. Ah, o que vão falar de mim? Ah. Judas fez com que cada discípulo de Jesus desconfiasse dos demais. E olha só que interessante. Esse Judas cumpre o papel já determinado no plano de Deus. Quando ele diz assim, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, ele vai para onde? Ele vai ser traído. Ele vai acontecer exatamente como estava preparado. Então o cooperador negativo simplesmente já era algo esperado pelo Senhor Jesus. O traidor, ele faz parte. E aí a gente tem que pensar. Você já imaginou o plano de Deus sem Judas? Não daria certo. O que eu quero mostrar para os irmãos é que o plano de Deus não muda. Ele vai acontecer. E cada um de nós é um cooperador desse plano. Só que ai daquele que é um cooperador, como nós estamos classificando aqui, negativo, que trabalha contra, que na verdade nunca é contra, né? E feliz daquele que trabalha a favor, sempre é a favor. Agora, será um exemplo de uma vida desgraçada e desperdiçada. Olha que termo forte que o pastor usou, né? Vou ler o texto que vai ficar mais forte ainda. Mas ai daquele que é filho do homem, melhor seria não haver nascido. Mas precisamos entender um pouco aqui. Apesar da predeterminação aqui do plano de Deus, o homem se torna responsável pelas suas atitudes. Porque nós vamos fazer o que está planejado para o Senhor, mas vamos desejar isso. Queremos fazer isso. Então nós nos tornamos responsáveis. A expressão aqui, melhor não seria haver nascido, é uma expressão comum de um judeu para aqueles, quando eles falam daqueles pecadores, daqueles que vão contra o Senhor. Era comum. E na realidade ele não está falando aqui da morte eterna, mas ele está falando de uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem a graça do Senhor. A graça do Senhor é usar as pessoas para revelar o Senhor, revelar Deus, mostrar o Senhor, testemunhar do Senhor. Então o oposto é o quê? É uma vida que não tenha, Deus não está agindo para que você o mostre a sua glória, apesar que todos vão mostrar. E quando ele diz aqui, o termo, era uma vida, o judeu entendia que era uma vida que não merecia ser vivida. É um desperdício. É isso que ele está dizendo. Irmão, a sua vida é um desperdício? Já parou para pensar? Se é um desperdício o ar que eu respiro. Um desperdício a comida que me é ofertada pelo Senhor. A inteligência que Ele me deu. A força que Ele me deu. Já parou para pensar que isso pode ser um desperdício? Se isso for, é a mesma palavra de Jesus aqui. Melhor seria
não haver nascido. Judas, ele é o exemplo clássico, então, da cooperação, de um cooperador no plano de Deus, mas de forma negativa. E devemos sempre analisar qual é o plano que estamos tentando seguir. Sempre vamos seguir o plano de Deus, mas qual é o plano que nós desejamos seguir? O meu plano ou o plano do Senhor? Então a pergunta bem simples e objetiva é: que tipo de cooperador do plano de Deus desejo ser? Não é o que eu sou, o que eu desejo ser. Positivo ou negativo? Pastor, eu não estou nem preocupado com isso. Você já está respondendo. Que tipo de exemplo, referência, desejo ser? Que tipo de vida eu desejo seguir? Uma vida que vale a pena? Uma vida de desperdício? As respostas para essas questões, elas são fundamentais para que eu saiba se estou sendo um cooperador do plano de Deus, de forma positiva ou negativa. E por último, último texto, está escrito assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nós já entendemos que todas as coisas convergem, elas indicam Jesus Cristo, apontam para Cristo. Essa celebração, tudo ali aponta para Cristo. Eu vou tentar fazer de forma rápida, explicar como que era essa celebração. Eu sei que às vezes fica um pouco, mas a gente precisa entender para valorizar o que estava acontecendo ali. Primeira coisa, nós temos aqui o antepasto. O que é isso? Os convidados, eles então têm que estar reclinados. Eles podem celebrar em pé? Não, tem que estar reclinados, né? E aí o dono da casa, ele dá o início à refeição, tomando um cálice e dizendo uma frase de louvor. Os demais convidados têm que confirmar com um amém. E em seguida cada um bebe, né, um cálice, até é um cálice de vinho, mas esse vinho misturado com água. Nesse caso, outros casos é vinho puro, mas nesse aqui era com águas. Então se come, né, você vai se comer ali, você come um pouco de verduras e um pouco de ervas amargas, que é para lembrar a servidão, né, a aflição que eles tiveram lá. Depois eles comem as frutas, né? Como que é mesmo? O Wellington falou compota. Isso, compota. Acho que é isso. E aí eles molham, né? O pão e eles comem com as frutas. E isso é para lembrar os trabalhos forçados. Tudo tem uma especificação nessa ceia. Depois então é trazido o prato principal. Qual é o prato principal? O cordeiro. E aí um segundo cálice é enchido. E eles chamam aqui de meditação da Páscoa. Antes que se toque, não é aquele esfomeado, sabe? Pôs o prato, que nem no Natal, põe o peru, o cara já arranca, já... Não pode. Então, eles apresentam, mas não pode tocar ainda. E aí, o que acontece? Eles fazem declarações, frases prontas, né? Com respostas, mostrando a ação de Deus que aconteceu na noite, na Páscoa no Egito. Eles têm que lembrar. E até, se tem uma criança, a criança faz a pergunta: por que estamos fazendo isso? Daí o dono da casa tem que responder, explicar tudo. Por quê? Fazia parte, tinha que estar gravado. Em seguida, então, eles cantam, né? E a primeira parte do Hallel. Antes eu falava Hallel, mas não é assim, né? Quem conhece os judeus tem que falar Hallel. Então, e aí, o que é? Para nós é o Salmo 113 e o Salmo 114, tá? E aí eles bebem o segundo cálice.
quebra-se o pão em pedaços e dá para todo mundo. Já come? Não, calma. Ele quebra e vai distribuindo. Todo mundo come? Não, não pode. Quando o último recebe o último pedaço, o que eles fazem? Daí eles levam à boca. Não é todo mundo junto. Então vai comendo, vai. Se sobrar, sobrou. Não. Com isso, a refeição ela começa. Daí come-se o cordeiro assado, né? Tudo acompanhado de vinho, né? E sempre muitas frases de louvor ao Senhor. Porque era para que mesmo? Lembrar o Senhor. Depois da oração final, vem um terceiro cálice. Cálice da bênção, né? E aí você bebe novamente o terceiro cálice. Canta-se uma segunda parte do Hallel, e aí você tem aí o Salmo 115 até o 118, eles cantam. E aí depois do cântico, seguido por frases de louvor, toma-se o quarto cálice. Podia adiantar uma coisa na outra? Hoje atrasou aqui o cordeiro, vamos... Não. Tinha que seguir a ordem. E as frases também. Porque tudo isso lembrava a salvação, a libertação. Tudo bem, agora que a gente já entendeu isso, a gente pode entender. No plano perfeito, somente Jesus poderia ser o sacrifício eficaz. Um cordeiro sem manchas, sem mácula. Então, quando ele diz aqui que ele entregou o seu corpo, o pão, Jesus entregou o seu corpo como sacrifício para aqueles que estavam festejando. Então, a celebração da ceia é um momento de alegria, de festa. Por quê? Porque o cordeiro foi oferecido, a carne do cordeiro, e eles foram salvos através desse sacrifício. Quando ele derrama o seu sangue, né? O sangue derramado, ele cumpre aqui uma obrigação sobre a morte de quem é o transgressor. Se não tiver sangue, não tem como o transgressor ser perdoado. Então, o sangue do cordeiro trazia à mente daquele que estava comendo o quê? Que a morte era o preço pela quebra da aliança com o Senhor. Jesus, então, ele derrama seu sangue, oferece, né, a sua morte aqui para pagar o preço daquele pecador que deveria morrer. Agora pense, toda vez que nós celebramos a ceia, nos traz à mente o quê? O sacrifício de Cristo que morreu, derramou o seu sangue, e assim eu não vou morrer. Sou salvo, fui salvo da condenação. E isso nos mostra que o nosso relacionamento com Deus teve um alto preço a ser pago. O sangue do Cordeiro. Na hora que nós comemos todos juntos, nós estamos lembrando desse sacrifício. Na hora que bebemos o cálice, estamos lembrando desse sangue derramado. E que agora nós fazemos parte da nova aliança. A ideia é que consolidou essa aliança que tinha sido quebrada. Uma aliança, então, que é representada pela misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor Jesus. Deixar Deus, quando a gente fala aqui de consolidar a aliança, é eu confiar no Senhor, é acreditar que existe um plano perfeito, crer nesse plano, crer que Deus está no controle dessa história, de construir o quê? Qual é o grande plano de Deus? O pessoal que estava na minha sala hoje de manhã, eu até falei um pouco disso. De construir um povo adorador para Ele. Esse é o plano do Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para pagar os pecados daqueles que vão fazer parte desse povo. Então, dessa nova aliança. Porque a aliança foi quebrada. O homem foi expulso do santuário do Senhor. Então, o que acontece?
esse sacrifício tornou-se a esperança dos filhos dessa aliança. Ao dizer que vai beber o vinho novo, quando Jesus falou assim, não beberei até que, eu vou adiantar, que até que eu volte, é o quê? Ele está nos dando esperança. E para nós, igreja, que vamos estar nas bodas do Cordeiro, celebraremos com o Senhor. Isso nos traz esperança. Eu sei que por pior que esteja acontecendo, o que quer que esteja acontecendo na minha vida, logo mais estarei festejando, me alegrando no Senhor. Por quê? Porque o plano de Deus não falha. O plano de Deus acontece exatamente como Ele diz acontecer. Você duvida disso? A gente acabou de provar isso. Tudo o que foi acontecendo, está provando que o plano de Deus é perfeito. Agora eu faço uma pergunta. Quem poderia imaginar um plano tão perfeito como o de Deus? É impossível para um homem. Apesar de a gente sempre querer saber. Deus sempre está no controle, significando que todas as coisas nessa terra vão acontecer. Não estou falando assim, pode acontecer. Elas vão acontecer conforme o quê? O seu plano. Os homens vão agir conforme o plano de Deus. Desejarão e serão responsáveis pelos seus desejos. Pode ser um desejo bom ou um desejo mau. Serão responsáveis. Então, eu termino dizendo, ser cristão é o quê? É crer no plano perfeito de Deus. Quando eu creio no plano perfeito de Deus, tudo muda na minha vida. A minha paciência, a minha alegria, o meu amor ao próximo, a minha oração, as minhas prioridades. Ser cristão é crer no plano perfeito de Deus, cooperando de forma o quê? Obediente e fiel. Porque tem os cooperadores que não vão obedecer e não serão fiéis, ainda que cooperadores. Então, que sejamos cooperadores, fiéis e obedientes ao Senhor.